Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um acontecimento em Medjugorje, né? Que é lá na Europa e que dizem que ocorre, que a Virgem aparece lá, que Nossa Senhora aparece por lá, como já teria aparecido em Fátima, em Portugal e em Lourdes, na França, né? E que os videntes dizem que tem muito que já lançou muitas profecias, né? Aí eu queria falar sobre um acidente, assim que 12 pessoas morreram e 31 pessoas ficaram feridas, 18 em estado grave, depois que um ônibus polonês com peregrinos religiosos saiu de uma estrada e caiu perto da cidade de Varazdin, ou Varazdin, eu não sei como se pronuncia, no noroeste da Croácia, em 6 de agosto. E que os passageiros eram peregrinos católicos. Eles viajavam para Medjugorje, né? Santuário católico romano no sul da Bósnia. Medjugorje, onde, como eu já falei, que a Virgem aparece por, dizem que a Virgem Maria aparece por lá. O acidente ocorreu às 5h40 no horário local, perto do município de Breznik, Rum, na direção da capital Zagreb. Veja, tudo pessoas que com certeza rezam, né? Peregrinos católicos. A gente sabe que esses lugares onde a Virgem supostamente aparece são lugares de grande peregrinação e que muita gente acredita, muita gente fala de livramentos de Deus. Mas o que uma coisa dessas mostra? Que não existe a proteção divina. Eu sei que muita gente talvez vá ficar com raiva de mim, eu dizendo isso, mas essa história de proteção divina é mais uma ilusão dos religiosos. Quando eu era criança, eu acreditava nisso. Acreditava em anjo da guarda. E hoje eu vejo que não existe proteção divina. Veja quantas crianças são abusadas. Vejamos Henri Borel, Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, o menino João Hélio e tantas outras crianças que têm mortes cruéis. Vejamos isso. Assim, muita gente. Uma vez eu falei sobre mulheres que apanham dos maridos e um religioso, né, me contestando, ele disse: Mas se uma mulher fica com um marido que bate nela, é porque ela quer. Então, e no caso de crianças, hein? Que não tem a quem recorrer, que precisam de ajuda e não encontram encanto nenhum, nem não encontram ajuda nem com esse Deus. E, aliás, muitas vezes essas crianças chegam, vão pedir ajuda aos padres ou aos pastores e não encontram ajuda na igreja. Houve até. Cadê a proteção divina? O livramento de Deus. Eu ainda me lembro quando eu sofri uma tentativa de assalto, que minha mãe disse. Ela disse bem assim: Está vendo, Atenea? Isso foi um livramento que Deus lhe deu. Que a tia Ateia até disse: Atenea, que Deus foi esse que deixou você ser assaltada? E hoje que eu estou liberta, eu digo, se alguém falar que Deus me deu um livramento naquele dia, eu digo que Deus foi esse que não me deu um sinal para eu não tomar aquele caminho naquele dia, para eu não passar por uma experiência traumática. Porque eu vou dizer uma coisa, passar pela experiência de ser assaltado é algo que eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque poucas coisas são tão traumáticas. É uma experiência horrível. Eu não desejo para o meu pior inimigo. Vejamos também o caso assim desses loucos, malucos, que entram nessas igrejas nos Estados Unidos e saem matando pessoas, né? Porque não é só a gente, malucos que entram nas escolas e matam crianças. Cadê a proteção divina? Cadê o livramento de Deus? Vamos pensar? Vamos pensar honestamente. Não vamos cair na armadilha da desonestidade intelectual. Aí imagina um acidente, ocorre um acidente, né? Aí uma pessoa, digamos, ela escapa ilesa
Aí ela diz, ai, Deus me salvou. Mas essa pessoa parece esquecer que esse Deus que a salvou deixou que tantos outros fossem feridos ou morressem. Olha, e se a gente for admitir que Deus dá livramento, que Deus assim dá proteção, então a gente tem que admitir também que ele só protege quem ele quer. Que ele faz acepção de pessoas, já que ele supostamente protege uns e outros não. Ó, esse Deus, ele fez Davi vencer Golias, né? Ele protegeu Daniel na cova dos leões. Mas ele hoje não protege um pai de família que é assaltado. Ele hoje não protege uma criança de ser abusada. Hein? Esse Deus que fez Davi vencer Golias não protege uma criança que apanha, que sofre nas mãos de pais abusivos. Eu até digo, esse Deus não me protegeu quando eu sofria bullying. Que eu morri de pedir ajuda, né? Morri de pedir ajuda aos meus pais, morri de pedir ajuda aos professores, aos diretores, e ninguém nunca me ajudou. Essa história de proteção divina, qualquer um que for pensar honestamente vai ver que é um argumento sem consistência. Boa tarde a todos.